o trabalho ridículo da mídia em crise de abstinência no Brasil só cresce. Está aí no top das pesquisas uma fake news que a mídia está construindo, né, com a alavancagem da Mônica Bergamo e muitos outros, né, de que Bolsonaro Bolsonaro e Michele Bolsonaro teriam tido um encontro, um almoço secreto com Guilherme de Pádua, né, aquele cara famoso, ex-ator que ficou preso e hoje é pastor. Eu vou falar sobre isso aí, sobre ele ser pastor na Lagoinha, em Belo Horizonte. Vou comentar isso aí com vocês. E a mídia, com o apoio da Mônica Bergamo, que distorce tantas informações, faz um péssimo trabalho. É ridículo o trabalho que ela faz, inclusive porque já me afetou, compartilhando uma informação completamente equivocada, uma fake news ao meu respeito. A Mônica Bergamo fez isso naquele episódio em que supostamente seria processado pelo Babalorixá e etc. Lembra disso? Foi a Mônica Bergamo, blog da Mônica Bergamo. Uma coluna da Mônica Bergamo fez isso. Mas essa mídia está em crise de abstinência e faz um trabalho fétido. Então, esse assunto está ganhando corpo, eu decidi comentar aqui com vocês para reforçar o quanto essa mídia é perigosa. E olha aqui, Folha de São Paulo, diz assim, ó, igreja que Bolsonaro visitou em BH é a mesma onde Guilherme de Pádua é pastor. Então tá pegando algo que é um fato que eu preciso comentar com vocês no final do vídeo, do cara ser pastor, um cara que não ficou tanto tempo assim, segundo o senso comum e segundo a pena que ele recebeu por ter, né, eliminado aquela outra atriz, a situação, meu Deus do céu, muito triste, né? O cara casou de novo, enfim, eu vou comentar no final sobre isso. Mas tem uma marca na história do cara, tem um crime na história do cara. Então, se o Bolsonaro vai no culto de 50 anos do pastor Márcio, que é o presidente da igreja, que é o líder da igreja, e ele está presente lá, e ele fala sobre Deus, ele fala sobre a sua missão, sua esposa fala sobre Deus, fala sobre sua missão, Bolsonaro, enquanto católico, Michele, enquanto evangélica, fervorosa em sua fé, se posiciona e não foge do embate, e tem se mantido firme e fiel aos seus valores. E a mídia, né, no caso aí, eles fazem esse ótimo trabalho, né, a Mônica Bergamo também veio no Twitter falando sobre isso, de que ele foi na igreja que o Guilherme para tentar de algum modo manchar aí, colocar o Bolsonaro no mesmo rol e etc. Comento sobre isso no final. O Guilherme de Pádua no final foi certo ele ser consagrado a pastor, teve ética nisso, já. Mas é esse assunto que está rodando, principalmente o assunto de que o presidente Bolsonaro ele teria tido um encontro secreto, um almoço da esposa do Guilherme de Pádua com a Michele. A fake news, Bolsonaro não almoçou com Guilherme de Pádua, né? O ex-ator que foi condenado, se converteu, etc. Muitos dizem que ele não ficou tempo suficiente, mas a falha do sistema judiciário, ok. E ele foi consagrado a pastor na Lagoinha, em Belo Horizonte. E como o Bolsonaro esteve lá, eu expliquei para você, vem aí o fake news da mídia, né, que fazem muito fake news. Uma jornalista afirmou que a Michele e o Bolsonaro tiveram um almoço secreto com Guilherme de Pádua e sua esposa. E aí o Terra Brasil Notícias está destacando a fake news gritante. Bolsonaro não almoçou com Guilherme de Pádua. E Michele desconhece a esposa do Guilherme de Pádua. Então, o que aconteceu é que uma jornalista revelou um encontro ultra secreto com o Guilherme de Pádua e sua esposa, um encontro da Michele Bolsonaro e o Bolsonaro no almoço. Mas isso é uma mentira absurda. E pense, por quê? O que ganharia o Bolsonaro agora se associando à imagem que o cara ainda carrega? O que faria o Bolsonaro se encontrar com o Guilherme de Pádua, por exemplo? O que faria? Qual é o motivo? Qual é o objetivo dele? Então, mas a matéria dessa super jornalista, né, que não compartilha fake news, de que a Michele se encontrou. E aí publicou a foto da Michele com a esposa do Guilherme, que no caso é essa moça aqui. Só que nesse almoço, o Bolsonaro não estava nele. O Bolsonaro estava no almoço numa churrascaria em São Paulo. Tá aqui. Bolsonaro é vaiado e aplaudido em churrascaria em São Paulo. A própria G1 compartilhou a fake news de que ele foi vaiado e depois deu essa editada aí, ó, de que ele foi aplaudido e vaiado em churrascaria. E logo depois ele foi para o jogo do Palmeiras. O presidente estava na churrascaria antes de ir para o Allianz Parque, onde assistiu vitória de 3-0 do Palmeiras contra o Goiás. Quando que foi isso, gente? Isso foi no próprio dia 7/8/2022, quando a mídia está alegando exatamente que a Michele e o Bolsonaro tiveram esse almoço secreto.
e divulgaram essa foto da Michelle. A Michelle estava em um restaurante, tinham ali várias pessoas, 300 pessoas, e foi tirando foto. A Michelle só tomou conhecimento de quem era essa mulher, que é a esposa do Guilherme de Pádua, depois que a mídia veio criando esse fake news. Então não teve nenhum encontro secreto, foram várias pessoas que tiraram foto. E se você é pessoa pública, qualquer um, na rua, no shopping, e eu em menor escala acontece comigo, né? Acontece. Num shopping, eu estou almoçando, chega alguém, pô, cara, eu te sigo, gosto das suas músicas, gosto dos seus vídeos, posso tirar uma foto? Posso. Aí alguém publica dizendo, Rafael apoia assassino, fulano de tal. Não tem nenhuma lógica nisso. Então, entenda, o Bolsonaro não estava nesse encontro, e o próprio G1 está confirmando, ele não estava, ele almoçou em uma churrascaria em São Paulo, e logo depois ele foi para o jogo do Palmeiras no Allianz Parque, lá em São Paulo, obviamente. Então não aconteceu esse encontro do Bolsonaro, Michelle, um almoço secreto com o Guilherme de Pádua e sua esposa. Isso está definido. Foi uma fake news grotesca, gigantesca, dessa mídia fétida, dessa mídia podre. Tá? E aí a Mônica Bergamo, etc., estão alavancando essa história. Eu coloquei de novo aí para vocês essa manchete da Folha de São Paulo para poder comentar o que eu tenho que comentar agora. Então eu espero que esteja claro para vocês que é mais uma fake news. É uma fake news que vai rodar o reduto aí lá na bolha da esquerdalha, nessa bolha aí, tá? Dos pseudo-jornalistas. Vão fazer uma histeria absurda com uma fake news, clara, gritante. Então, a Michelle não se encontrou secretamente com a esposa do cara, tampouco o Bolsonaro, que estava em outro lugar. Ele não é onipresente, beleza? Ele não é onipresente. E eu vejo que, mesmo se estivesse Michelle e Bolsonaro juntos, almoçando, qual seria o interesse do Bolsonaro agora, em período de campanha, se associar ao Guilherme, à sua esposa, a toda a história que vem por trás? Ok. Então vamos a um comentário rápido aqui e eu vou gastar 1 ou 2 minutos. A história do Guilherme de Pádua, que foi envolvido anos e anos atrás em um crime absurdo, né? Deixa a gente assustado. O modo como foi praticado, ok. Ele foi condenado, veio a público, pediu perdão, cumpriu pena, saiu por uma brecha no sistema carcerário, penitenciário, judicial, enfim, isso tem a ver com a lei, não tem a ver comigo, tem a ver com você. Então tem que mudar a lei. Então o cara saiu, bom comportamento, etc., redução de pena. Sobre essas coisas, é impossível eu comentar algo, porque não está na minha alçada, não sou especialista em direito, me formei em geografia, meio ambiente, me especializei em geopolítica. Então, é a minha área, teologia, ok. Sobre isso eu falo com vocês. Não temos como fazer nada, tampouco ficar aqui tecendo comentários infundados. Agora, pessoal, sobre o fato do Guilherme de Pádua ter se tornado pastor, eu preciso dar a minha opinião aqui, desse é um comentário com muita cautela, mas ser bíblico. Qualquer pessoa, independente de seu passado, independente do pecado que cometeu, a não ser o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, qualquer pessoa é digna de perdão. Porque Jesus conquistou na cruz do Calvário. A Bíblia diz que a humanidade estava mergulhada no pecado, porque todos estavam afastados da graça de Deus, né? Porque todos pecaram, estavam afastados da glória de Deus, da graça de Deus. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós elencamos pecadinho, pecado e pecadão. Aos olhos de Deus, todo pecado é pecado, né? É claro que o salário do pecado é a morte, né? E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então todo aquele que está caminhando para o abismo, caminhando para a morte por causa do pecado, encontra Cristo, recebe o perdão, encontra a vida. Mas as consequências do pecado, essas consequências ficam. E a gente precisa ter responsabilidade e maturidade para lidar com as consequências do pecado. Então não importa se você era um adúltero, se você era um homicida, se você é um ex alguma coisa, porque só entra no céu quem é ex alguma coisa, porque o médico só veio para os doentes. Jesus disse que ele é o médico dos médicos, então ele veio para os doentes. Então alguém que realmente reconheceu o seu estado de pecador, sua podridão moral, espiritual, etc., e decidiu encontrar-se com Cristo. Paulo é um exemplo claro daqueles que eram perseguidores, chancelava assassinato de pessoas. O primeiro mártir cristão que existe é Estevão, e Paulo que assinou, ele que advogou para os fariseus, para os religiosos, a sentença de morte de Estevão. E enquanto Estevão está sendo eliminado, ele olha para os céus e vê a glória de Deus. Então,
temos aqui exemplos claros de pessoas que andavam em um caminho tortuoso e se encontraram com a graça de Deus, se arrependeram. Então, o arrependimento é a chave para o céu, para a salvação. Não podemos falar nada quanto ao arrependimento dele. Se ele se arrependeu verdadeiramente, é Cristo que vai julgá-lo e nós podemos analisar isso pelos seus frutos. Mas o seu arrependimento não está em jogo aqui. Porque qualquer pessoa, seja eu ou você, e cometemos pecados, podemos nos dirigir a Cristo em arrependimento e acharmos misericórdia. O Senhor convida a todos que estão cansados, sobrecarregados pelo peso do pecado de uma vida miserável, a se aproximarem dele. Ele diz, olha, você que está cansado e sobrecarregado, pode vir a mim. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Né? A todas as pessoas que estavam perdidas em trevas podem encontrar a luz, a graça, a misericórdia. A cruz é um exemplo de que Cristo pagou todos os pecados na cruz do Calvário para a humanidade. Agora, o arrependimento é que realmente comprova se nós conhecemos a graça e o amor de Deus. Então, o Guilherme, ele pode ser um servo de Deus assim como eu e você. Tu acha que tu é boa gente? Tu não é, cara. Agora, nós convivemos com as consequências do pecado. O Guilherme, ele foi condenado. Isso tem a ver com a justiça. Se ele saiu antes, o problema aí é o sistema judiciário, o problema penal. Não tem a ver comigo, com você. Tá? Não tem a ver com a igreja. Então, fica uma áurea na sociedade, principalmente os ímpios, né, que não entendem que o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles querem ser implacáveis, que ele precisa passar a vida inteira na cadeia. Né? Foi horrível, foi horrendo, terrível o crime que ele cometeu junto com a sua ex-namorada. E ele, segundo os homens, pagou. Mas isso não tem a ver comigo e com você. Agora, a questão dele receber um título de pastor, aí já é outra coisa. Eu deixo a opinião se ele deveria ser pastor ou não para um outro vídeo. Eu entendo que a gente tem um pouco de cuidado com ética. Mas perceba uma coisa, ele servir a Cristo, ele pregar, ele cantar, ele ter um ministério, não faz diferença alguma para Deus, porque se ele se arrependeu, conheceu a Cristo, foi batizado, estudou, se dedicou, namorou, casou de novo, está tentando reconstruir a sua vida, é um servo de Cristo. O que o impede, o que desabona? Nada. A questão aí pastoral, a patente, a necessidade do cargo público para influenciar as pessoas a partir de um púlpito, a gente poderia fazer um outro comentário um pouquinho mais para frente, que aí eu aperto um pouquinho mais. Para não confundir as coisas, eu só deixo para você o destaque. Para Deus, todos são pecadores. E a partir de Cristo, todos têm direito a chamar Deus de Pai. Então, por causa de Cristo, as nossas vestes são trocadas. Então, aquela veste de pecado, de lamaçal, de sujeira, Cristo nos limpa através do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do Espírito Santo que nos conduz na redenção, que nos conduz no caminho da santidade, seguir a paz com todos e a santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, nós veremos todos aqueles que estão se santificando. Eu, você e todo aquele, apesar do passado, do histórico ruim, que a pessoa vai viver com as consequências, viu? Vai viver com as consequências, tá? Mas, diante de Deus, ele é digno de perdão, assim como eu, assim como você. Tá aqui minha opinião, compartilhe esse conteúdo. Um abraço. Tchau, tchau.